podcast do Instituto Economics Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Guilherme Marques da Fonseca, estudante de Economia e membro do Instituto Economics Portugal. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Bruno. Em primeiro lugar, gostaria de enviar um forte cumprimento para todos os que nos ouvem, com um especial abraço para todos os brasileiros. Este é apenas um exemplo da excelente colaboração que ainda pode ser feita entre portugueses e brasileiros, e há muito mais do que nos une, para além da história. Em segundo lugar, gostaria de dizer que é um forte orgulho colaborar com o maior e melhor instituto de investigação e divulgação de economia do Brasil e seguramente um dos melhores do mundo. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme, você organizou em novembro do ano passado, e com apoio do Instituto Mises Portugal, a primeira conferência de escola austríaca do país, com palestra dos professores André Azevedo Alves e José Manuel Moreira. E nesse momento, você está organizando uma segunda conferência com participação dos professores André e José Manuel Moreira e do deputado Michael Seufert, que será realizada no próximo dia 27 de maio na Universidade Católica do Porto. Qual será o tema em discussão nesse evento? Bem, Bruno, este evento terá o tema Liberalismo e Governação, que futuro para Portugal? Neste evento vamos contar com duas partes distintas. A primeira parte do evento ficará a cargo do professor Dr. André Azevedo Alves. E esta primeira parte, esta primeira palestra do professor André Azevedo Alves vai incidir sobre a teoria que sustenta as ideias liberais, assim como uma visão da situação portuguesa atual segundo uma perspectiva libertária e, claro, académica. Na segunda parte, o nosso convidado Michael Seufert irá discursar. Ele será o palestrante da segunda parte do evento. E nesta segunda parte do evento, o seu discurso incidirá sobre a sua experiência política pessoal na defesa do libertarianismo em Portugal. Em particular, sobre o facto, e eu acho que isto é bastante interessante, e é por isso que acho que os portugueses liberais e libertários se devem unir da forma que podem em torno de Michael Seufert, vai falar sobre o facto de ser o único deputado português, na atualidade, a assumir-se e a defender publicamente o ideal libertário. Ou seja, neste momento, com a saída de Adolfo Mesquita Nunes do cargo de deputado para o cargo de secretário de Estado do Turismo, ficamos apenas com Michael Seufert como sendo publicamente o único deputado de índole liberal assumida. Portanto, Michael Seufert discutirá assim, como o orador anterior, o professor André Azevedo Alves, se a aplicação de políticas libertárias serão a melhor saída de Portugal da crise. E da manutenção futura de um clima de prosperidade económica e social, sendo que esta questão da prosperidade será analisada e debatida em detalhe, o que é que será também para nós a prosperidade. Prosperidade não será certamente no sentido keynesiano da expressão, de mais consumo, de mais bens de consumo a serem enfim, consumidos e executados, será a prosperidade no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, derivado da poupança e de gastos produtivos feitas pelas empresas e pelas indústrias, que gerarão bens e serviços mais baratos, melhores e em maior quantidade, assim como um clima de liberdade económica e social e de tranquilidade nacional. O encerramento ficará a cargo do professor Dr. José Manuel Moreira, que é provavelmente neste momento o maior economista português da atualidade, pelo menos numa perspectiva austríaca, para qualquer austríaco português que se preze será certamente, e incidirá sobre os temas abordados, claro, na conferência. O evento é no dia 27 de maio na Universidade Católica do Porto às 18 horas e temos ainda muito tempo a preparar a conferência. A adesão tem sido fenomenal. Temos pessoas de grande renome já confirmadas na plateia, na assistência, desde pessoas ligadas à ordem dos economistas, investigadores, e esta é que é a parte que mais me sensibiliza, de norte a sul do país. Portanto, será um grande evento, certamente. Guilherme, esse interesse, quer dizer, essa procura que já está havendo para participar do próximo evento que será realizado em maio, você atribui a quê? Por que essas pessoas estão querendo ouvir o que se tem a dizer sobre a escola austríaca? Bem, Bruno, em primeiro lugar, importa notar o seguinte. Importa notar que as pessoas estão a tentar procurar a escola austríaca porque veem que as escolas da concorrência, as escolas de pensamento económico que não a escola austríaca,
começam a falhar nas suas soluções aplicadas à vida prática. Ou seja, em primeiro lugar, elas tentam encontrar uma ajuda, eu diria que para Portugal, para, pelo menos nas suas consciências, ver o que é que poderia ajudar Portugal. Ora bem, para Portugal seria em primeiro lugar preciso que a escola austríaca fosse seguida, coisa que não está a ser e num curto espaço de tempo dificilmente será. Mas, e mantendo uma fé e uma esperança de que um dia sejamos ouvidos, importa notar que as atuais teorias falham, mas os políticos em Portugal continuam sempre a culpar algum detalhe que não foi seguido ou que não foi cumprido no seguimento das suas teorias. O exemplo do Ministro das Finanças, o atual Ministro das Finanças português, é um caso vivo disso. As teorias falham, as metas orçamentais não são cumpridas, os dados macroeconómicos não são verificados, pelo menos o cumprimento destes, mas continuamos a atribuir sempre a culpa ao mesmo fator. A culpa é de um pormenorzinho, de um detalhe pequeno que não foi cumprido na teoria. Mas a culpa, como sabemos e como está visto, é mesmo da teoria como um todo. Ou seja, enquanto que não assumirmos de uma vez por todas que a culpa está realmente na teoria que abraçamos, o problema não é o ministro Vítor Gaspar ser um teórico, como muitos dizem. Nem é ser um mau teórico, porque dizem que dentro das suas áreas teóricas, económicas, dentro das suas áreas, é um bom teórico. A questão é, ele faz uso de uma teoria errada. Uma teoria que não é baseada em conhecimento válido, não é baseada em axiomas verdadeiros, e que, portanto, tem falhado, como temos visto em Portugal. A questão, e se tivéssemos políticos que tivessem lido Mises, tivessem lido Hayek, ou até fora do âmbito austríaco Buchanan, se calhar estaríamos numa situação diferente. E as pessoas nem teriam tanta, como o Bruno estava a perguntar, nem teriam tanto interesse em procurar-nos, porque viam que as nossas soluções já estavam a ser aplicadas. Mas elas sabem que não, e sabem que é possível acabar com o problema do déficit em Portugal, sabem que é possível acabar com o problema da crise em Portugal, sem subir os impostos. Isto é possível através de cortes na despesa, que não foram feitos quando deviam ter sido feitos, que era no início do Estado de Graça, do dito Estado de Graça, do mandato do atual governo. Henrique Medina Carreira disse várias vezes, que é um grande comentador político e televisivo de Portugal, disse várias vezes que era possível combater o déficit não subindo os impostos. Ou se subindo os impostos, subindo bem menos do que estamos a fazer, mas através de cortes duros na despesa. Mas duros mesmo, Bruno. Eu dou-lhe um exemplo. Eu, quando estava a preparar esta entrevista, eu tentei ver numa notícia, num post, no Insurgente, do Carlos Guimarães Pinto, datava a 5 de maio de 2012, a lista de observatórios estatais que Portugal possui. Ora, eu tinha meia hora para preparar a tal entrevista, na altura, tinha uma reunião de trabalho com o meu patrão passado meia hora, e digo-lhe, Bruno, eu não contei quantos observatórios eram porque eu não tinha tempo para isso. O Carlos Guimarães Pinto não discriminou o número e eu não estive mesmo para os contar porque são mesmo muitos. E, portanto, enquanto que não se perder essa ideia de que não é possível cortar na despesa, as coisas vão continuar muito más, porque não há coragem política. Por exemplo, se calhar os brasileiros, tal como eu, não conseguirão compreender porque é que existe um observatório da língua portuguesa, quer dizer, ou porque é que existe um observatório do design, ou sei lá, assim de repente um observatório um observatório de neologismos do português europeu, quer dizer, eu diria que isto era um escândalo. E é preciso mudar esta mentalidade. É difícil termos menos intervenção estatal, por exemplo, na saúde. E se este exemplo da saúde é difícil porque os portugueses não fizeram a poupança que seria necessária para haver uma privatização em bruto dos serviços de saúde, ou simplesmente para se fechar o Serviço Nacional de Saúde. Assim como também não existe uma estrutura de instituições de solidariedade sociais forte em Portugal. E não existe, não por falta de mérito das mesmas. Eu deixo desde já um grande bem-aja e uma grande saudação a todas essas instituições que em Portugal fazem um trabalho fenomenal, mesmo sendo os privados taxados como são taxados, tributados como são tributados.
Mas não havendo estes dois fatores garantidos, porque na minha opinião o Estado não permite e não permitiu que tal acontecesse, é complicado desatar com cortes cegos na saúde e na segurança social. Mas alguns podem ser feitos. Eu dou-lhe um exemplo. Nos países nórdicos e em Inglaterra, o número de médicos é inferior, em média, ao número de enfermeiros nos hospitais. Ora, em Portugal isto não acontece. Nós damos-nos ao luxo de não verificar essa realidade. Se substituíssemos o trabalho dos médicos, dos doutores, pelo trabalho dos enfermeiros, atenção, em algumas tarefas, particularmente selecionadas e detalhadas pela Troika, por exemplo, conseguiríamos ter um corte significativo em questões e matérias de saúde. Outro caso que os portugueses também se preocupam, e se calhar é aí em resposta também à sua pergunta, Bruno, que vem tanto agrado e se sentem tão atraídos neste momento pela escola austríaca, é na resposta às questões de educação. A questão de educação parecia uma questão estática, até alguns liberais de Portugal lhe darem uma resposta. Por exemplo, isto pode parecer um escândalo para quem não está cá, mas em Portugal temos professores de horário zero. Porquê é que são professores de horário zero? Um professor de horário zero, o que é que basicamente é? É um professor que pertence a um grupo de centenas e centenas de professores sindicalizados que estão nos quadros letivos, que estão nos quadros, dos corpos docentes, sem dar aula nenhuma. Ou seja, o sistema de educação em Portugal é mais do que um sistema de educação. O sistema de educação em Portugal é um sistema de manutenção de pessoas que não dão uma única aula ao longo de um ano inteiro. Ou seja, é um sistema que faz a manutenção de algumas pessoas que não dão uma única aula a um ano inteiro. Como sabemos, isto é desemprego estrutural. É desemprego estrutural porque, num curto médio prazo, mas principalmente avaliando o médio prazo, não se vê hipótese de procura de trabalho, ou procura do trabalho, destas mesmas pessoas. Não existe oferta em Portugal. E, portanto, temos de começar com despedimentos inevitavelmente. E temos de os fazer tendo em conta a própria pirâmide demográfica. Quer dizer, o Bruno, se avaliar a pirâmide demográfica em Portugal, vê que, como a maior parte dos países ocidentais, ou a grande maioria, é uma pirâmide demográfica que mostra o envelhecimento da população. Portanto, é preciso efetuar despedimentos. Estes despedimentos na função pública, não só obviamente nos professores, mas em tantos outros cargos, desnecessários ou menos necessários, e são desnecessários ou menos necessários, têm de ser cortados, tem uma fácil resolução. Muitos dizem, não podemos fazer isso pela questão das indemnizações, teríamos de indemnizar essas pessoas, era muito difícil lidar com o assunto, em termos orçamentais. Mas os liberais também já responderam a essa questão. Ou seja, a proposta é estender a indemnização ao longo do tempo. A indemnização não tem de ser paga no imediato, não tem de ser paga no dia, no mês, nos 2 meses a seguir ao despedimento. Ela pode ser diferida ao longo do tempo. E isto é melhor do que manter um indivíduo de horário zero a receber salários até à reforma para não dar uma única aula. Mesmo também na diminuição do tamanho do Estado, os portugueses veem cada vez mais agrado e sentem esse agrado nas teorias da escola austríaca ou nas teorias liberais sustentadas pela escola austríaca na questão da diminuição pura e crua do tamanho do Estado. Mas deixe-me que lhe diga, Bruno, há uns meses atrás houve uma situação muito estranha na Assembleia da República. Partidos do governo propuseram, eu digo partidos no governo porque realmente foram estes os partidos que propuseram a medida. Partidos do governo propuseram um corte nos gastos com a frota automóvel dos deputados e assessores dos deputados da Assembleia da República. Ora, o desfecho desta votação foi o mais estranho que alguma vez me poderia ocorrer. Os partidos do governo votaram a favor, com ou sem, obviamente, obrigação à disciplina partidária. Mas a oposição votou maioritariamente contra. Ou seja, numa altura em que temos cá a Troika, em que somos obrigados a fazer despesas, os deputados não estão dispostos a abdicar das voltas nos seus jaguares. Portanto, isto assusta-me cada vez mais. Não, o Bruno está-se a rir, mas olha que são bastantes ainda. A nossa frota é de fazer inveja a qualquer fã do desporto automóvel. Não, eu sempre que vejo as reportagens pela SIC Internacional, eu sempre fico com uma baita inveja daqueles carros. Guilherme, no início da sua resposta, você se referiu à má teoria, ou à teoria inadequada do ministro Vítor Gaspar. Eu queria que você falasse
para os ouvintes brasileiros que não conhecem, não acompanham a política portuguesa, que teoria é essa? Bem, alguns peritos, alguns economistas, alguns teóricos, especialmente aqueles que conviveram com Vítor Gaspar numa idade já tardia da sua formação, dizem que Vítor Gaspar é fortemente influenciado pelas ideias de Chicago, ou seja, pelas ideias friedmanitas, Milton Friedman. Mas é complicado avaliar se tal sucede ou não. Isto porque, como o Bruno sabe, e como muitos brasileiros deverão saber, Portugal não tem uma moeda própria. Portugal não tem controle monetário, não tem uma corrência própria, não é? Ou seja, sem essa currency própria, sem esse padrão monetário próprio, sem essa moeda, nós ficamos sujeitos às decisões europeias em relação ao euro, às decisões do Banco Central Europeu. Logo, é complicado ver se Vítor Gaspar defende, ou pelo menos interpreta, porque é complicado seguir à letra, porque Friedman também era um pouco ambíguo, aquilo que Milton Friedman, Nobel em 76, escreveu e disse. Mas uma coisa é certa, com Vítor Gaspar, e dizem que dentro da sua teoria, dentro do seu tipo de teoria, é o melhor. Eu não sei se será esse, não. O que sei é que Vítor Gaspar tem levado a cabo uma teoria recessiva, uma teoria que assentou primeiro na subida das receitas, e eu diria quase única e exclusivamente. Eu acho que Vítor Gaspar não merece que os portugueses digam não, Vítor Gaspar também cortou na despesa. Porque cortar na despesa é cortar na despesa, não é brincar aos cortes na despesa. É cortar mesmo. E Vítor Gaspar não poderá levar mérito para a história por ter feito isso. Que eu lhe diga, bem, ok, mas se calhar foi uma decisão política, não partiu dele, foi todo o aparelho partidário. Tudo bem, mas eu tenho de avaliar o trabalho de um departamento como um todo. E quanto aos efeitos dessa mesma austeridade. Austeridade numa definição falsa da palavra, ou seja, na subida de impostos, o tecido empresarial português está a ser constantemente destruído, o déficit está a ser mal atingido, as metas do déficit estão a ser mal atingidas, as metas orçamentais estão a ser mal atingidas, lá está. Vítor Gaspar culpa sempre um pequeno pormenor da teoria e nunca a teoria total, nunca pode estar errado, e estamos a continuar no mesmo jogo até que se diga, não, basta, vamos fazer cortes sérios. Tenho medo, Bruno, e é o meu grande receio, e eu não sei onde é que Portugal vai cair depois disso. Espero que isso não aconteça, e estou mesmo a torcer para que isso não aconteça. Tenho receio que Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, só veja realmente que tem de fazer cortes duros, sérios e fortes na despesa pública, quando for tarde demais, e obviamente que já perdeu a graça do eleitorado há muito tempo. Não sei até quando é que perderá também a graça do Presidente da República. Esses cortes deviam ter sido feitos no início, tal como prometeu, e ainda não cumpriu, ainda não vimos cortes sérios, e não no fim do seu mandato. Portanto, estamos a continuar a ser vítimas da mesma política recessiva que não consegue, e que não está a conseguir a médio prazo, atingir os limites impostos pela Troika. O nosso tecido empresarial continua a ser destruído, e ficamos, como se costuma dizer num provérbio português, sem pau nem bola. Ficamos sem uma coisa e sem outra, sem crescimento e sem um déficit resolvido ou pelo menos atenuado. Portanto, é importante que se tome uma postura, e eu espero e quero acreditar que ainda vamos a tempo de tomar essa postura. Guilherme, você citou a questão da existência e das consequências do euro para a economia portuguesa. Há um grupo de austríaco, dentre os quais o professor Huerta de Soto, que defende a existência do euro e coloca como se o euro funcionasse ali como uma espécie de um tipo de padrão ouro. O mecanismo seria o mesmo ao frear os ímpetos dos governantes para querer sempre usar a própria moeda do país, ao desvalorizá-la para tentar de alguma forma recuperar a economia, coisa que o euro não permite, né? Então o euro funcionaria para os países da Europa como esse freio aos ímpetos políticos de ficar jogando com a moeda. Qual é a sua posição com relação a isso? Bem, eu concordo em absoluto com o professor Jesus Huerta de Soto. No passado não concordei, mas com o passar do tempo e com a minha perda constante de fé nas políticas económicas seguidas em Portugal, eu prefiro confiar os destinos da moeda aos alemães, porque sabem as consequências nefastas da inflação, do que em economistas monetaristas em Portugal. Portanto, eu concordo em absoluto com o professor Jesus Huerta de Soto, com a parte de que, tal como o senhor professor, o ideal, para mim, seria um padrão
integralmente com base em metais preciosos, vulgo a prata e o ouro, ou vulgo a prata e o ouro, seria neste momento provavelmente melhor. Não tendo, é preferível sem dúvida alguma termos o euro e estarmos mais ou menos controlados pelas decisões do BCE do que termos um escudo, voltarmos à moeda portuguesa da altura, que era o escudo, para quem não se lembra. Quanto à atual manutenção da moeda, quanto à atual manutenção do euro na zona euro, as coisas já estiveram melhores. Já tivemos mais necessidade de combater a inflação. Os índices de inflação já foram mais reduzidos. E eu tenho muito medo que a força que está a ser exercida por Angela Merkel, a chanceler alemã, não tenha, com o passar do tempo, a capacidade para se debater contra pedidos irresponsáveis de desvalorização, pedidos de pessoas que não estudaram, sem dúvida alguma, a teoria dos ciclos económicos, pessoas que não estudaram, sem dúvida alguma, política monetária de qualidade, ou diria, baseada em axiomas e em conceitos válidos. Eu não gosto de utilizar a expressão verdadeiros, eu gosto de utilizar a expressão válidos. E, portanto, tenho muito medo de que a força exercida pelos alemães vá perdendo impacto. Até agora foi dominando as decisões e o conjunto de decisões da zona euro. Portanto, até agora, sem dúvida alguma, que tem sido bastante melhor ter o euro do que ter o escudo. Eu nem quero pensar na quantidade de emissões de escudo que teriam sido feitas em comparação com as que foram de euros. Vítor Constâncio, que era o governador do Banco de Portugal há uns anos atrás, e que depois foi para a Europa, espetacularmente foi para a Europa, teve uma medida que eu considero criminosa de ter vendido abaixo do preço atual de mercado, mas muito abaixo do preço atual de mercado, grande parte das reservas de ouro de Portugal. Sem que não houvesse uma consulta forte e uma consulta responsável da Assembleia da República. Portanto, eu nem quero pensar que se políticos, governadores do Banco de Portugal fazem isto, o que é que faria o Ministro das Finanças com capacidade de intervir em questões monetárias? Nem quero pensar. Guilherme, você citou que a Universidade Católica do Porto, especificamente, é uma universidade na qual os estudantes são apresentados à escola austríaca, na cadeira de História do Pensamento Econômico, correto? Exatamente, Bruno. No ambiente acadêmico, mesmo considerando que a Universidade Católica onde você estuda é uma exceção, qual é a posição média ali dos seus colegas de curso em relação à escola austríaca? Bem, antes de mais, eu tenho colegas de curso que sempre quiseram trabalhar comigo de uma forma muito, muito próxima na elaboração destes projetos, destas conferências. Neste momento estou a trabalhar com um amigo e colega de turma, o Pedro Gonçalo Duarte, que é um estudante de Economia também do segundo ano, bastante dedicado nestes temas, que me está a ajudar a organizar a conferência. E estou também a fazê-lo em parceria com o Dr. Alberto Lima, aluno do Masters in Public Administration da Católica Porto, aluno do professor André Azevedo Alves e do professor José Manuel Moreira, que me estão a ajudar a organizar esta conferência. Para além disso, a comunidade dos meus colegas é uma comunidade extremamente interessada nos assuntos atuais. É muito comum ver alunos na nossa universidade a irem às aulas de jornal debaixo do braço, ou a entrarem nos espaços de lazer, no bar, a lerem o jornal. Ou seja, é uma comunidade e eu acho que temos mais isso do que muitas outras universidades. É uma comunidade de estudantes muito empenhados no que diz respeito a compreender o mundo que os rodeia. Sendo esse exemplo da consulta de jornais que a Universidade nos permite ter a custo zero dentro do campus, a consulta desses jornais fora dos espaços de aula, dentro das zonas comuns, dentro do bar, dentro dos restaurantes, um sinal de que realmente temos uma comunidade de estudantes interessada em compreender o mundo que os rodeia. E eu acho que isso ajuda, mas mais do que isso, eu gostaria só apenas de fazer uma referência. Se bem pensarmos, em 1889, a falha do comunismo deu-se com a queda do Muro de Berlim. Em 2008, falhou o keynesianismo e o intervencionismo, e também alguma modelização neoclássica, com a crise financeira de 2008. Houve a crise financeira, houve choque externo para os keynesianos, e os keynesianos e os governos dispararam todas as armas que tinham. Todas as que tinham e as que não tinham, e que supostamente resolveriam o problema. Mais investimento, mais gastos públicos. E o facto disso não ter resolvido o problema, como achavam que iriam resolver, pelo contrário, como os números indicam hoje, só agravaram,
Ora, todas estas injeções de estímulos na economia foram um falhanço. Não houve estímulo nenhum. O primeiro-ministro José Sócrates em Portugal, com o investimento bruto que nos levou, que nos ajudou a estar onde estamos hoje. E nos Estados Unidos, a dupla Bush-Obama nesse mesmo país. Eu digo dupla Bush-Obama porque não há grande diferença entre ambos, em termos monetários, em termos económicos. Portanto, está mais favorável neste momento a que a dita concorrência seja ouvida, em que a escola austríaca seja ouvida. E os meus colegas, eu vou-lhe dar um exemplo, respondendo de uma forma muito direta à sua pergunta. Eu estava a entrar numa aula, chamava-se Economia Social, e chama-se Economia Social, há um mês atrás, e sou abordado por um nem de cara conhecia, ou seja, nunca tinha falado com ele, que me diz: olha, desculpa, tu não és o Guilherme Marques da Fonseca? Eu, sim, sou, mas... E ele, não, é que eu reparei, eu conheci a tua cara, eu costumo ler o Instituto Mises Portugal, o site, e vejo que a tua filha aparece lá em alguns artigos. Bem, e comecei a falar com ele acerca do assunto, e começou a participar nos eventos do Mises Portugal do Norte. Portanto, existe um interesse por parte dos colegas de curso, também com a sorte na Universidade Católica termos uma massa académica interessada e bastante inteligente no que diz respeito a tentar compreender as questões económicas que a envolvem, que lê, que vê notícias. Neste momento em Portugal, o centro falhou. Não tenho dúvida nenhuma disso. A história curta de Portugal, uma história mais próxima, mostra-nos que o pensamento alternativo dominante no centro falhou. Mas ao contrário do que nos querem fazer acreditar, a solução não pode estar nos extremos. A solução não pode estar no ultracomunismo e a solução não pode estar no nacionalismo. Ou noutra vertente ainda mais sangrenta, no fascismo. A solução tem de passar por sobrevoar o politicamente correto. A questão tem de passar pela escola austríaca da economia, e mais do que a escola austríaca da economia, ou até da Public Choice Theory, de James Buchanan, tem de passar também pela concretização política destas escolas. Ou pela aplicação ou utilização política destas escolas. Tem de passar pelo liberalismo. Tem de passar por algum tipo de sistema político que assente na tradição ibérica da escola de Salamanca. Portanto, Portugal está neste momento, e os colegas de curso e todas as pessoas à minha volta começam a sentir isso, Portugal está a ser ultrapassado, cada vez mais, por países do leste. Alguns destes agora a chegar à UE, que de facto, noutros tempos, na sua juventude, em vez de terem lido Marx, Mao, Lenin, leram Mises, leram Hayek, e em vez de aplaudir os factos e as vitórias de Fidel Castro em Cuba, aplaudiram um ou outro pormenor mais positivo no governo de Reagan e na administração Reagan nos Estados Unidos. Portanto, e é um bocado como Hayek escreveu em 44 no Caminho para a Servidão, no Road to Serfdom. Os extremos não podem ser a solução. E os jovens em Portugal sabem que os extremos não podem ser a solução. O centro não funciona. Chega de centro. O centro não funciona. É preciso liberalismo. Mas é preciso verdadeiramente é preciso o verdadeiro liberalismo. Não este corporativismo que tenta associar as grandes corporações ao poder político, que as tenta pôr de mão dada, mas sim o verdadeiro liberalismo, em que permita às pessoas servirem pessoas, em que permita aos cidadãos servirem os seus compatriotas, que não é o que tem acontecido. Não é através da tributação, não é através das parcerias público-privadas, é através do verdadeiro liberalismo. E as pessoas começam a perceber, tal como escreveu Hayek em 44, no Road to Serfdom, se o nazismo e o comunismo estavam de mão dada por serem ambos regimes completamente totalitários e antiliberais, começam a perceber também que o liberalismo é a solução que nos poderá dar maior prosperidade através da propriedade. Através da propriedade e da liberdade civil e liberdade económica. E é isso que o Mises Portugal, que o Instituto Mises Portugal tem trabalhado. É para isso também que tento, enfim, organizar este tipo de conferências, porque acho que ainda há muito mais a ser dado no movimento liberal português, e acho que os portugueses têm dado, e os portugueses à minha volta têm dado uma boa manifestação de interesse e interesse por conhecer mais acerca das teorias da escola austríaca, de um ponto de vista científico, e agora com esta conferência, uma aplicação mais política académica do que é o liberalismo. Acho que temos muito ainda para dar. Guilherme, muito obrigado pela entrevista. Obrigado eu, Bruno. Foi um prazer colaborar com vocês. Obrigado.
foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.